foi mudado um pouco antes, né? O título era Preservados na Destruição, mas modificado para se ele pode, eu também posso. Amém? Se ele pode, eu também posso. Acho que foi isso que eu passei para ele, né? Glória a Deus. Se ele consegue, vocês também conseguem. Ele também consegue. Vocês vão entender que cabe muito bem para a palavra desta noite. Baixa a cabeça um minutinho, fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar a jornada, o rumo de cada um ou de qualquer uma pessoa. Nós queremos no poder da transformação da Tua palavra, da Tua presença na vida de qualquer pessoa. Nós queremos as Tuas Escrituras, nós temos ela como fundamento das nossas vidas, por isso vem de uma maneira poderosa nesta noite, nos acrescentando e nos conduzindo para um lugar, para um caminho, para um entendimento que só o Senhor é capaz de nos levar. Louvamos ao Teu santo nome, nos guarde e nos proteja, para que nada saia dos Teus planos e o Senhor seja exaltado através de nós. Nós Te amamos, Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos dar um pau para Jesus. A palavra de hoje eu vou navegar bastante sobre alguns livros. E talvez eu não vou ficar falando versículo por versículo, ou simplesmente eu vou falar sobre os livros, eu vou falar sobre um determinado versículo, mas ele é resultado de vários livros, de vários capítulos. Então, para que não fique extenso, eu vou correr e vou falando qual é o capítulo que vocês podem encontrar esse assunto, porque eu não vou falar sobre um assunto específico, eu não vou falar sobre um texto específico, mas eu vou falar sobre aquilo que Deus fez na vida de alguém. Amém? E este alguém, ele caminhou ao longo de vários livros, inclusive do Antigo Testamento a um dos últimos livros do Novo Testamento. Deus, amado, Ele sempre preservou um remanescente. Ele sempre preservou um grupo de pessoas, Ele sempre preservou um grupo de vidas fiéis a Ele, que ouvem a voz dEle, que desejam viver e fazer tudo conforme o seu desejo. E esses remanescentes, eles sempre foram o protagonista na história da humanidade. Eles sempre conduziram a história, mesmo que seja um grupo pequeno, por um período de anos ou de séculos, mas Deus sempre usou a um grupo, não a este somente, mas a um grupo, para conduzir a sua história, conduzir a jornada da humanidade, desde a criação do homem e da mulher, até os dias de hoje. 4 séculos se passaram, e um povo, e um grupo de pessoas, estava cativo no Egito. Lá estavam eles, vivendo como escravos, vivendo como pessoas que não tinham a liberdade para construir as suas próprias casas, não tinham possibilidade de adquirir as suas próprias casas, aquilo que eles, fruto do seu trabalho, poderia propor ou capacitar a eles a viver. E esse grupo de pessoas, os hebreus, o povo de Deus, separado por Deus, permaneceu por 4 séculos cativos no Egito. E eles estavam inseridos dentro de uma cultura totalmente distinta daquilo que eles haviam vivido, aquilo que Deus estava falando com eles, desde os seus patriarcas até aquele período ao qual eles foram encontrados naquela condição. No entanto, depois de 4 séculos no cativeiro, depois de 4 séculos no cativeiro no Egito, sendo subjugados, eles foram conduzidos a passar a viver um tempo onde Deus começou a usar um homem para decretar umas palavras ao faraó, ao rei poderoso daquele tempo, o mais poderoso daquele período. E esse homem, com ousadia, foi até esse faraó, até este rei, e declarou algo para ele. Começou a levar palavras de correção, palavras proféticas,
algumas circunstâncias foram acontecendo e ele estava posicionado como antagonista à vontade deste rei, conhecido como Faraó naquele período. 430 anos depois, Deus determina que a esse homem, Moisés, ele dê início a essa voz profética adiante de Faraó. Está escrito: diga-lhes o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe. Deus mandou Moisés levar essa palavra a Faraó: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Deus está falando: deixe ir o meu povo. Ele não está falando o povo de Moisés, mas o povo dele, o remanescente daqueles que ainda estavam nele, lá no Egito. Mas até agora você não me atendeu. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. E ali você vai poder ver Deus falando também que ele iria endurecer o coração de Faraó. É uma história intrigante, porque Deus leva o povo, aquele povo remanescente, a viver as pragas do Egito, mas ao mesmo tempo Deus fala que vai endurecer o coração do Faraó. Ele não falou assim: não, vai lá que eu vou facilitar as coisas. Não, ele falou: vai lá que eu vou ainda dificultar mais, até o momento que vocês poderão ser conduzidos para fora desse período de cativeiro. Mas eu passo uma pergunta para você. Logo depois desse período, ao qual eles foram vivendo as pestes, foram vivendo grandes experiências sobrenaturais de Deus sobre esse povo que estava sendo conduzido para fora do período de escravidão, o povo já está preparado para sair do Egito. Só que algo acontece. O povo começa a receber muitas bênçãos das mulheres e dos homens dos egípcios. O povo ali estava 430 anos no cativeiro. Alguém que é escravo, ele normalmente, se ele fosse sair de um cativeiro e ir para uma jornada de libertação, ele sai miserável, ele sai sem conquistas. Por quê? Porque ele não poderia viver conquistas. E ali o povo estava saindo de 430 anos de cativeiro, só que ele estava saindo já com a mão de Deus no sentido de abençoar a eles. Então, estava saindo do Egito cheio de riquezas que o próprio povo opressor estava abençoando eles, certamente pelo poder de Deus na vida de uma sociedade. E eles começaram a sair. Eles começaram a avançar. E eu creio, amados, que para que nós possamos dar sequência a essa mensagem, eu queria profetizar algo na vida de você. Todos nós, homens e mulheres, que vivemos na sociedade ao qual nós estamos inseridos, uma sociedade que tem sim, cada vez mais oprimido ao povo cristão, ao povo de Deus, saiba sobretudo de uma coisa: que em todo o processo, em todo momento, em todo o ambiente de opressão do homem sobre o povo de Deus, os filhos de Deus, sempre o povo de Deus prosperou. Vocês vão encontrar nas Escrituras várias circunstâncias onde o povo de Deus estava opresso, oprimido, estava vivendo tempos de angústia, de aflição, e nesse ambiente eles viveram grande prosperidade. Aqui é um caso, depois de grande período de opressão, quando eles vivem a libertação, eles vivem um período de maior prosperidade que eles poderiam viver ao longo desses 4 séculos. Estão comigo, amados? Então, sabe de uma coisa: se você está vivendo dia de angústia, dia de opressão, dias de aflição, dias de desemprego, dias de falta a tudo, geladeira vazia, sabe de uma coisa: Deus vai te prosperar nestes dias. Deus vai apresentar para você um novo cenário, abrir uma nova janela, abrir uma nova porta na tua vida, para que você possa ter um entendimento novo, para que você possa ver a vida de uma maneira diferente e com isso se libertar de você mesmo,
Se libertar daquilo que está fazendo de você impedido ou incapacitado de viver aquilo que Deus quer que você viva. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Glória a Deus. E nessa saída do cativeiro, quando o povo começa a andar em jornada pelo deserto, Moisés, direcionado por Deus, ele distribui aquele povo, organiza aquele povo sobre 12 tribos. Então, durante a jornada, a tribo tinha a posição que ela deveria estar, uma tribo mais à frente, a tribo de Judá, uma tribo mais atrás, e ela tinha um formato de cruz. Elas, na quantidade de vidas distribuída pelas tribos, se você for ver nas escrituras, você vai ver que elas estavam posicionadas na sua jornada como se fosse uma cruz. É interessante isso. Mas cada um deles tinha uma atribuição. Cada uma tribo tinha uma tarefa, uma função a ser realizada. Mas eles, amados, estavam já distribuídos em tribos, eles estavam organizados, cada um já sabia o que devia fazer. Muitos estavam murmurando por querer voltar para os alimentos, para as iguarias do rei ou do faraó, mas o povo estava, sobretudo, perseverando. Deus ainda estava conduzindo eles à frente. Eles passavam por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas no sol, o calor, o frio à noite, a falta de alimento, mas eles viviam do maná, a água muitas vezes era retirada da pedra, mas Deus estava se movendo no meio deles. O interessante é que ao eles andar nesse período que poderia ser mais curto, mas acabou sendo mais longo, por diversos motivos, mas principalmente por causa dos edomitas, mas o interessante é que quando eles estavam tomando posse da terra, depois de 40 anos, o que aconteceu? Eles chegaram na terra, a terra prometida por Deus, e lá haviam poceiros. Lá haviam poceiros. Amados, eu quero hoje trazer para vocês algumas palavras proféticas. Amém, amados? O que aconteceu? Quando eles chegaram até aquele local que seria a terra prometida deles, eles encontraram vários povos ali reunidos. E eles foram eliminados, eles foram combatidos. Aqueles que estavam tomando posse da terra prometida, eles foram desocupando a terra, e o povo, ao longo dos dias, foi tomando posse da terra. Eu estou falando de uma maneira bem genérica aqui, porque eu quero chegar num ponto, ok? Ok, amado? A palavra profética que eu quero trazer para vocês é: aquilo que estiver ocupando ou tomando posse de algo que é seu, aquilo que está tomando posse sobre a mente de um marido, de uma esposa, de um pai, aquilo que está tomando posse a sua mente, mas que pertence ao Senhor, será desocupado pela mão poderosa de Deus. Amém, igreja? O que na sua vida você percebe que ainda existe poceiros? Irmãos, cada um de nós temos as nossas angústias, cada um de nós temos as nossas flagelos, as nossas dificuldades, mas não somente em nós. Às vezes é algo que está acontecendo com um esposo, com uma esposa, às vezes é um imóvel mesmo seu que está sendo ocupado por alguém e você não consegue obter ele de volta, tomar posse dele. Às vezes é uma herança que está sendo roubada. O que Deus está querendo mostrar para vocês é que aonde Ele coloca a sua mão poderosa, aonde Ele te direcionar, saiba que Ele vai garantir que você vai ter o sucesso naquilo que Ele está te propondo. Aquilo que Ele propõe, Ele se comprometerá com você para que você tome posse. E Ele é o maior interessado. O único que pode impedir de viver a manifestação poderosa de Deus na sua vida é você mesmo. Amém? Então levanta a sua mão e tome posse dessa palavra profética sobre a tua vida. Aquilo que estiver ocupado por um poceiro na tua vida, Deus com a sua mão poderosa irá desocupar. Amém?
Pode dar salva de palmas para Jesus, amado. O interessante é que às vezes você nem sabe o que é, mas Deus sabe. Amém? Você ainda nem entendeu, não discerniu ainda, mas Deus sabe todas as coisas. Uma coisa que eu quero falar para ti aqui hoje é: aquilo que Deus te deu é teu, amém? O que Deus te deu é teu, o que é teu, amém? Vamos começar por aí? Fala para o teu vizinho do teu lado, aí do teu lado, acho que é complicado, né? Fala para ele, o que é teu, e faz assim para ele assim, ó. Faz com a mão, o que é teu, o que Deus te deu é teu, amém? Glória a Deus. E quando eles, tomando água aqui, e quando eles entraram na terra prometida, a hora que os poceiros começaram a abandonar, com a sua mão poderosa de Deus, eles começaram a deixar o local. Deus começou, através de Moisés, distribuir a terra para as 12 tribos. Então, Efraim, a tua terra é para cá, Judá, a tua terra é para cá, Rúben, a tua terra é para lá. Só que depois de um determinado momento, chegou na tribo de Levi. E a tribo de Levi pensou, tá, e onde é que nós vamos ficar? Já deram tudo para tudo que é lugar, eu vou ficar onde? Deus chamou Levi e a sua tribo e falou, Levi, sabe o que é a tua posse? Sabe qual é a tua terra? Sabe daquilo que você vai cuidar? A tua terra, a tua posse, aquilo que você vai cuidar é aquilo que é meu. E a partir dali, Deus deu à tribo de Levi o cuidado, o zelo sobre as questões espirituais, sobre o transporte do tabernáculo, sobre as questões de organização dos cultos e assim por diante. É interessante. O povo de Levi, então, é separado para cuidar do templo e das coisas de Deus. Levi, amado, ele teve 3 filhos. Os 3 filhos é Gerson, Coate e Merari. Está lá em Êxodo 6:16. Esses 3 filhos são os descendentes de Levi. E cada um desses 3 filhos, eles recebem uma atribuição dentro daquilo que gera atributo deles. Então, Deus separa o povo de Levi para cuidar das coisas espirituais. E dentro dessa bênção que Deus gerou sobre a vida deles, Levi ainda separa, através de Moisés, ele separa para cada um filho deles mais uma atividade, para que um fizesse louvor, o outro cuidasse da palavra, outro cuidasse das crianças, o outro cuidasse de encarregar a tenda. Montar e desmontar a tenda, transportar a tenda, posicionar ela, fazer a montagem adequada conforme a vontade de Deus, que tinha toda umas características de posicionamento sobre a lua, sobre o sol e assim por diante. Os filhos de Coate, os coraitas, eles recebem essa tarefa de montar, desmontar e cuidar do tabernáculo. Mas um dia, amados, esse Coré ou Corá, ele se enche de si, ele começa a querer fazer a sua própria vontade, ele começa a desejar aquilo que o seu coração deseja. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, amém? E ele, não discernindo isso, começa a desejar fazer o seu próprio coração, fazer a sua própria vontade. E o interessante, amado, que desta forma, ele passa a cada vez mais a não ficar satisfeito. Porque quando o homem começa a buscar a sua própria vontade, os seus próprios desejos, a cada dia mais, ele começa a se encontrar insatisfeito com aquilo que tem. Agora, quando o homem consegue discernir que aquilo que Deus o confiou é algo prazeroso, é algo grandioso, assim como o Luan falou aqui, que o homem é abençoado quando encontra a sua esposa, abençoado é porque uma verdadeira joia ele encontra.
Assim é o homem quando entende que, dependendo daquilo que Deus confiou, é algo que Ele quer que você zele, é algo que Ele quer que você cuide. E isso precisa gerar frutos em abundância. Mas, amados, aqui, quando Coré começou a sentir o desejo de fazer sua própria vontade, ele constitui o primeiro partido da sociedade humana. É uma brincadeira que eu faço aqui, tá ok? Mas por que eu falo isso? Porque ele faz um partido, ele se organiza junto com outros 2 homens. Esses 2 homens que ele se juntou não era do tribo de Levi. Coré, ele se junta com Datã e Abirão. Então, o partido que ele forma é o PCDA, o partido de Coré, Datã e Abirão. Eles juntos, esses 3, eles começam a trazer para perto deles muitos homens. Homens que a própria palavra fala que eram príncipes, que eram homens que tinham sobre si um grupo de pessoas aos seus cuidados, que tinha bênçãos sobre as suas vidas. E ele começa a juntar, a formar um grande partido de combate à vontade de Deus. Ele junta 250 homens. A história leva aqui a esses homens a viver uma experiência sobrenatural, mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero seguir em frente. Mas o discurso deles basicamente era atribuir culpa a Moisés sobre todas as dificuldades que eles viveram no deserto. Para você entender, amado, o povo que saiu do Egito, nenhum deles que saíram do Egito, eles entraram na Terra Prometida. Eles precisaram passar por toda uma geração de 40 anos para que Deus permitisse que eles entrassem na Terra Prometida por várias questões que eles mesmos geraram no período de jornada, de êxodo. Mas aqui, eles reunidos, eles começam a se tornar pedra de tropeço de muitas pessoas. Eles começam a trazer para eles a rebelião contra Moisés, contra a vontade de Deus sobre o povo de Deus. Então, amados, Coré, Datã e Abirão, eles começam a se rebelar. E diante dessa rebelião, eles passam a declarar, eles passam no seu discurso a falar que todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas possibilidades. Então, começou a haver um desequilíbrio, uma desorganização. Aquele que era atribuído para ser um soldado, daqui a pouco começou a querer a pregar a palavra. Aquele que não fazia parte do sacerdócio, queria fazer parte da alimentação e assim por diante. E o povo de Deus começou a se desorganizar, e o inimigo começou a ter acesso sobre a vida deles através desses 3 homens, Coré, Datã e Abirão. Amados, para a salvação, todos nós somos iguais. E dependendo das circunstâncias que vivemos, e dependendo das nossas vidas passadas, quando nós nos entregamos ao Senhor e nós passamos a viver aquilo que Ele deseja que viemos a viver, a palavra de Deus nos fala que seremos salvos e conduzidos à eternidade, sentados à direita de Deus Pai, para ser rei dos reinos vindouros. Amém? No entanto, amados, o interessante é que quando Deus ele determina algo para você, é algo para você. Quando Deus dá algo para você, Ele dá algo para você. Deus começa a distribuir os seus dons conforme a vontade dEle, conforme o desejo dEle. O propósito de Deus sobre a vida de cada de nós, a minha vida e a tua vida, são distintos. Aquilo que eu venho fazer aqui, seja para pregar, ou seja qualquer um daqueles que pregam aqui na nossa igreja, cada um de nós, e mesmo estando sob o ministério da palavra, nós temos propósitos distintos, nós temos caminhos distintos. Deus, Ele nunca permanece o povo todo junto por muito tempo. Então, amados, é com tristeza que quando eu olho para essa galera aqui, eu penso, eu gostaria muito de viver a vida todos com eles.
mas em pouco tempo nós veremos igrejas sendo constituídas e cada um deles sendo conduzidos para cuidar de uma igreja. Amém? E assim pode ser com a sua vida também. Nós não sabemos aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. A vontade de Deus, ela é soberana e nós precisamos entender e discernir isso. Só que quando você está sobre uma atividade específica, quando você deseja viver a vontade de Deus, verdadeiramente a vontade dele precisa ser soberana. E aqui, a rebelião que eles começaram a gerar, começa a levar o povo para longe de Deus. Em vez deles levarem o povo para viver o melhor daquilo que eles poderiam viver, eles passaram a viver tristezas, angústias, aflições, perseguições, derrotas que não estavam no projeto eterno sobre eles. Deus queria colocar eles em avanços sobrenaturais, só que o povo, dando ouvidos a esse partido, andava por caminhos que não eram seus, passava por jornadas que não eram as suas, escolhiam atalhos, escolhiam caminhos que não eram aquilo que Deus tinha confiado para eles. Amados, nunca jamais se rebele com ninguém. O processo de rebelião é um processo que te leva para longe das promessas do Senhor. A rebelião, amado, é um ato que Deus ele se opõe. Quando Deus está na presença de um rebelde e que não se curva diante dele, que não deseja abrir o seu coração e ser usado poderosamente por ele, independente da circunstância, seja na área da saúde, seja na área do ministério da palavra, seja no ministério infantil, seja na ministério, na política, não importa para onde Deus está te direcionando. O que é importante é você fazer a vontade dEle. Assim você vai estar guardado para que você possa viver as promessas eternas sobre a tua vida. Amém? Ao povo rebelde, Deus ele separa, amado, algumas coisas que não são nada interessantes. Deus nos chama, amado, para frutificar. E o rebelde é aquele que abandona a árvore. E um galho, um ramo fora da árvore, ele seca, ele não frutifica. Estão comigo, amado? O que Datã, Coré e Abirão deseja é usurpar o controle, o poder e a autoridade. Nunca faça isso. Trabalhe na sua vida para que você possa ter uma linha vermelha, um gatilho, algo uma auditoria sobre uma ótica contábil, constante na sua vida para avaliar se as suas ações, se as suas escolhas, elas estão te conduzindo para o lugar que Deus deseja que você seja encontrado. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16, versículo 8. Eu estou aqui na NVT, vocês têm NVT aqui? Se ele conseguir, você também consegue, é isso mesmo. Números 16, 8. Vamos usar essa versão hoje, tá? Versículo 8, acompanhe comigo. Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas, acaso lhe parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalhar no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá. Corá ou Coré, podemos usar aqui os dois termos, tá? Ele já deu a você, Corá, e aos seus companheiros levitas essa função. E agora exigem também o serviço sacerdotal. O serviço sacerdotal estava sobre a linhagem de Arão. Na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, para lhe responderem. E eles falaram: nós não iremos. Ou seja, já estão se levantando contra a autoridade de Moisés, aquele que os libertou do cativeiro e os conduziu para um deserto até a terra prometida. Não basta você nos ter tirado do Egito,
uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto, agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Ato que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Homens e mulheres, a juventude sendo conduzida a se levantar contra pais, contra líderes e assim por diante. Algo que não vem do céu e sim do inferno. A rebelião, o levante contra a autoridade constituída por Deus. O fato, amado, é que Deus confia a cada um de nós uma porção de sua autoridade. Mas você pode falar, principalmente os teens, aí, os adolescentes, mas o que Deus me deu autoridade? Não tenho nada. A primeira minoria que você precisa cuidar é de você mesmo. Amém? Talvez Deus não te deu autoridade ainda sobre muitas coisas, mas Ele deu sobre a multidão de pensamentos que você tem na sua mente. E isso já é algo grandioso que Deus te dá para você ordenar os desejos do teu coração, as vontades equivocadas que a sociedade humana quer impor sobre você. O caminho certo é esse, só que Deus está dizendo, não, o caminho certo é por aqui. Só que a sociedade está te empurrando a viver dias de vontade própria, de desejo do seu coração. Mas esse é um caminho enganoso. Tome conta, cuidado, muito cuidado com isso, igreja. Para saber, amado, Deus, quando Ele estabelece algo sobre as nossas vidas, Ele nos capacita, Ele nos conduz a viver a prosperidade. Prosperidade aqui não é riqueza financeira. Prosperidade é você sair de uma bicicleta e ir para 2 bicicletas, ou sair andando descalço e andar com uma sandália de dedo. Prosperidade é você sair de uma dificuldade de fazer algo, de cozinhar e passar a ter a oportunidade e o entendimento de como cozinhar. De sair da situação de queimar um arroz e fazer um arroz delicioso. Isso é uma forma de prosperidade. Estão comigo? Então, é esse acréscimo que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher, que Deus capacita e o conduz, quando ele entende que está fazendo e está vivendo aquilo que foi estabelecido e confiado para você, para ele. A rebelião, amado, a Deus vem quando você não zela por aquilo que lhe foi confiado. Nos dias de hoje, muitas pessoas não têm zelado, não têm vivido com excelência aquilo que Deus confiou. O ministério levado de qualquer jeito, um esposo tratado como se fosse um inimigo, mesmo que seja alguém que esteja gerando problemas, mas Deus nos faz capacitados a honrar, a cuidar daquilo que Ele nos confiou. Se Ele confiou um homem na tua vida, você precisa ter o discernimento que há algo que está sobre a sua confiança. Se é uma esposa, se é um filho, se é uma empresa, se é um cachorro, um gato, zele por ele. Se é um ministério, seja o mais simples que for, zele por ele. Não faça de qualquer jeito. Não faça como a sociedade muitas vezes nos conduz. O reino de Deus não é para aqueles medianos que aceitam tirar uma nota 6. O reino de Deus é aquele que fica indignado quando tira 9,9. É 10 e 10 e 10. Amém? O reino de Deus não somente é o 10, é o 10 com 3 estrelinhas, é o 10 com testemunho do que ele superou. Ele conseguiu fazer mais do que aquilo que foi chamado para fazer. Amém, amados? Ao rebelde, Deus oferece confusão, desacordo, tribulação, derrota, instabilidade. O homem rebelde, ele pode viver através de grandes conquistas financeiras, mas viverá um eterno vazio no seu interior. Números 16, 19, por favor. Tem um pouco de paciência comigo hoje, tá bem? Acho que vai dar umas 3 horas de pregação aqui. Números 16, 19. Isso aí. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão.
que eles tinham feito? Eles tinham instigado, eles tinham gerado intrigas, conduzido toda a comunidade contra aqueles que eram os líderes. E todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade para que eu a destrua agora. O que Deus falou? Ei, vocês que estão me ouvindo, que são meu povo, se afastem daqueles que estão se rebelando, daqueles que estão dando ouvidos para esse partido, que é o primeiro partido da sociedade humana. Se afastem dele, porque eu mesmo vou destruir agora mesmo esta comunidade. É algo muito forte, amado. Alguns vão falar: mas pastor, isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não passou. O que passou foi as celebrações, as necessidades de você fazer o holocausto para que possa ter o seu pecado coberto, mas os ensinos, os princípios, os valores permanecem até hoje. E aqui acontece a mesma coisa. Talvez nós estamos nos rebelando, nos posicionando em rebelião contra alguém, e nós não estamos entendendo por que nós estamos vivendo tanta tribulação, por que nós estamos vivendo tanta assolação, tanta derrota, por que nós estamos vivendo tanto vazio. É porque você não observou ainda que a tua atitude tem sido de levante contra aquele que Deus confiou a você como líder. Amém? A você como um pai, como uma mãe, ou um levante contra um filho, faz de você um rebelde perante os olhos de Deus. A presença de Deus, no entanto, aqui, ela não tinha se afastado de Moisés. E não importa, amado, o que Deus faz ao longo dos teus dias, não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa se há um desemprego, se há uma angústia, uma aflição que está batendo todo dia na porta do teu quarto, da tua casa, não saia da presença de Deus. Repetindo, o que Deus te deu é teu. Se é teu, é teu. Repete comigo, o que Deus te deu é teu. O que é teu, é teu. Amém? Pode fazer assim, ó, o que Deus te deu é teu. Ninguém toca, só se você permitir. Amém? Versículo 32, por gentileza. A terra então abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Algo sobrenatural aconteceu. Aquele povo foi engolido pela terra, todos os seguidores de Corá, de Abirão, né? E agora daquele partido, como é que é ali? Datã, Abirão e Corá, ou Coré. A terra dragou eles, consumiu eles. Uma grande confusão se estabeleceu. O povo começou a ficar desesperado. Imagina no meio do nada, uma parte da comunidade sendo engolida pela terra. A sociedade que estava ali organizada começou a ficar desesperada. Onde é que estão? Uma parte dos levitas, uma parte dos rubenitas, uma parte dos efranitas foram consumidos, famílias, bens. E assim nós podemos ver animais e aí por diante, tendas. E ali eles presenciam algo sobrenatural de Deus. Como que uma terra pode consumir uma grande quantidade de pessoas? Mais à frente, amado, um pouco mais à frente, um pouco dias depois, Moisés, quando está escrevendo os seus livros, a sua escritura, o Pentateuco, ele faz um destaque. E eu queria trazer esse destaque para vocês. Está no livro de Números, no capítulo 26, versículo 11. Esse pequeno versículo, ele é muito desafiador. Desafiador para teólogos, estudiosos, ele é muito desafiador. 26, 11. A descendência de Coré, porém, não desapareceu por completo. Mas como assim? Versículo 32, do número 16. A terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Números 26, 11. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Esse texto é desafiador, amados.
porque haviam todos sido engolidos. A maldição sobre a família de Corá era conhecida sobre todos. Muitos anos se passaram até que Moisés faz esse destaque. A maldição sobre aqueles dos coraitas era conhecida. Eles eram sabidos, eles sabiam daquilo que havia acontecido, da rebelião que os fez ser consumidos por Deus. É tão interessante, amado, que um dos últimos livros do Novo Testamento, que é o livro de Judas, muito pouco pregado, muitos nem sabem que existe esse livro na Bíblia. O livro de Judas é de um capítulo só, mas ele tem na sua principal assunto não transforme a graça de Deus em libertinagem. Hoje nós podemos ver na sociedade igrejas transformando a graça em libertinagem, dando autoridade para que você peque, mas que logo depois você se volta ao Senhor para pedir perdão. Era peca, despeca, peca, despeca. Aquela situação de você pecar, não se arrepender, porque eles acreditam que a graça te basta. O meu pecado, a minha morte, o meu sangue cobre os teus pecados, retira os teus pecados. Só que a própria graça fala, vai e não peques mais. Amém? E Judas, ele tem no seu assunto principal do seu livro, não transforme a graça em libertinagem. Por que eu estou falando isso? Lá no versículo 11 ele fala algo ali. Coloca aí, por favor. Judas 11. Um capítulo a menos, apenas. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caiu no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Percebam, a maldição sobre este povo coraíta, sobre os filhos de Corá, eles eram conhecidos ao longo dos séculos e séculos, ao ponto de um escritor do livro do Novo Testamento deixar esse destaque. É algo muito forte aqui, mas eu queria revelar algo para vocês que Deus, pela sua graça, revelou a mim neste dia. Por quê? Pois os filhos de Corá, quando eles têm os seus pais engolidos, os seus ancestrais engolidos pela terra, porque a palavra de Deus fala que os filhos de Corá, eles não foram todos destruídos. Então, houve um remanescente ali. Deus separou um grupo deles, um grupo que eram fiéis a Ele. E é esse grupo de fiéis, imagine você, do nada, você ter a sua casa, o seu pai, os recursos do seu pai, os animais do seu pai, tudo aquilo que era da sua família sendo engolido pela terra. A partir dali, você não tem um pai para te ajudar a pagar uma universidade, ou você não tem um pai para te auxiliar, uma mãe para ficar com teu filho, para tu vir para o culto no período de pandemia. Você não tem apoio nenhum. E ali estava nesse período de grande confusão. E nesse processo, amado, Deus começou a falar comigo. Por quê? Você se sente só diante de uma luta? Você se sente isolado? Você se sente rejeitado diante de uma sociedade, na sua casa, no seu trabalho, na igreja? Você entra aqui na igreja e fala, tem panelinha, aqui um olha para cá, outro para lá. Esse tipo de sentimento, ele é encontrado no teu coração? Você se sente só diante de um dia difícil? Saiba de uma coisa, amados. Deus sempre estará ao seu lado. Deus é contigo. Você nunca estará só, porque sempre Deus estará ao seu lado. No mínimo serão dois, você e Deus. Amém? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amado. O tempo passou. Eu vou pular alguns livros agora. O rei Saul começou a vacilar. Ele obteve o reinado pela vontade do homem. O período dos juízes havia passado. Deus levanta um rei. O primeiro rei conforme a vontade dele.
o rei Davi. E o rei Davi, ele passa a reinar sobre Israel, e uma das suas principais atribuições, da sua principal vontade foi restabelecer ou restaurar o tabernáculo, ou o templo de Moisés, ele reerguer. E quando ele começa com esse desejo, nesse processo, ele começa a organizar tudo, ele começa a organizar como faria, qual o local, ele olhar as escrituras, como é que seriam as medidas, ele começa a ter a quem são os arquitetos, quem são aqueles que vão cortar pedra, ele começa a fazer toda a organização da construção de um templo, de um tabernáculo para Deus. No entanto, quando chegou no momento de separar os músicos, quem serão aqueles que vão ficar cantando, adorando a Deus por 24 horas? Porque esse era algo que eles desejavam, era algo que Deus havia definido para que eles vivessem. Então, precisava ser 24 horas de louvor e adoração. Aonde eu vou encontrar esses adoradores? Aonde eu vou encontrar esses músicos? E ele faz o quê? Ele chama a tribo de Levi, ele chama 3 homens, basicamente. Asaf, Remã e Geduntum. Esses 3 homens, os 3 da tribo de Levi, dois da tribo de Levi, os 3 da tribo de Levi, só que um deles era filhos de Coré, ou de Corá, Remã. Remã, ele era descendente dos filhos de Corá, ele era descendente dos coraitas, aqueles que tinham se rebelado lá atrás, tinham sido dragados pela terra, que um remanescente havia sido separado, e quando Davi levanta o templo, organiza um ministério de louvor e adoração, ele chama um coraíta. Uau! Oh Deus! Davi, amado, ele começa a ser questionado. Por que, Davi, você vai chamar um coraíta? Por que você vai chamar um dos filhos da rebelião, como a Escritura fala? Por que você vai chamar um daqueles que se rebelaram contra Deus, que foram tragados pela terra, que foram conduzidos a levar muitos à destruição? A resposta de Davi: eu sirvo um Deus que escreve uma nova história. Eu sirvo a um Deus de novidade. Se for ver na Escritura, você vai ver, Deus transforma pranto em dança. Teve um culto aqui que a gente já trouxe o pessoal para dançar aqui em cima. Deus amado, transforma tristeza em alegria. Deus transforma a fraqueza em fortaleza. Deus transforma a tua dificuldade naquilo que você será forte. Deus usa o teu testemunho negativo para se transformar num testemunho poderoso de transformação do único Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Amados, quero profetizar sobre a tua vida de novo aqui hoje. Comecei a preparar essa palavra, Deus começou, tu vais lançar essas palavras sobre o povo de Deus. Eu quero lançar mais uma palavra sobre a vida de vocês, ok? Deus, amado, é um Deus que dá oportunidades para nós. E Deus, Ele quer gerar oportunidades para vocês. E essas oportunidades, amados, são aquelas quando você olha algo que você crê que é impossível. Deus é o Deus do impossível. Daquilo que é impossível sobre a tua mão, sobre a tua visão, Deus vai fazer se tornar possível. Amém? Eu acredito, amado, que muitos de nós, a sociedade tem tentado nos calar. Mas você vai voltar a cantar. Talvez muitos de nós a sociedade tem desejado, trabalhado para nos paralisar. Mas você vai voltar a conquistar. Amém? Então você que está aqui hoje, saiba que Deus está comprometido a tirar você do ambiente
de ambiente calado ou estando mudo para um tempo de grande cantoria. Vou tirar você de um tempo de tristeza e te conduzir para um tempo de grande alegria. Tirar você de um tempo de derrota, de paralisia e te conduzir para um tempo de grande prosperidade, grandes conquistas. Volto a falar, o que Deus te deu, se Deus te deu, é teu. Amém? Se é teu, é teu. Vou voltar a falar sobre isso para você ficar bem ciente. Porque muitos de nós temos sido roubados, assaltados ao longo dos nossos dias. Assaltados na nossa personalidade, assaltados nas nossas emoções, assaltados na nossa história, nos fazendo sofrer circunstâncias terríveis do nosso passado, para que nós não venhamos a viver aquilo que nós devemos viver. Só que hoje isso está acabado. Aquilo que o passado ficou passado. Amém? O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, nos fala isso. Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Eu quero falar 2 detalhes rápidos aqui. Olha só isso aqui. Os filhos de Corá, eles foram conduzidos a viver sobre a ótica de um povo amaldiçoado. Só que o interessante é que eles foram responsáveis por escrever muitos salmos. Vários salmos foram escritos e atribuídos a ele. Quando Salomão, ele começa a reconstruir Jerusalém, aqui já não é o templo, ele coloca muitos músicos, ou melhor, ele coloca músicos posicionados em cada porta. Isso é interessante. Você vai lá ver em 2 Crônicas depois. E é interessante que ele, por exemplo, na porta, a mais bonita, que seria a porta formosa, toda decorada com ouro, ele vai lá e coloca, ó, vocês que são os principais do louvor, o povo do Asaf, vocês vão ficar responsáveis pela porta formosa, pela porta da ovelha, que é a porta das ofertas, pela porta do monturo e assim por diante. O outro povo lá, o outro Geduntum, vocês vão ficar responsáveis por essa porta, por essa porta, por essa porta. Você, filhos de Corá, vocês vão ficar responsáveis por essa porta, por essa porta, por essa porta. Para quê? Para sempre quando alguém passasse, quando o povo passasse, estava ali 1, 2, 3 músicos adorando o Senhor. Deus queria a porta, posicionada em cada porta, que fosse um lugar espiritual de grande adoração. Só que existia uma porta chamada a porta oriental, ou a porta leste. Essa porta, até os dias de hoje, ela permanece fechada. E para essa porta, quem foi atribuído para ficar posicionado adorando o Senhor? Os filhos de Corá. Olha só que interessante. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Essa porta, ela permanece fechada. Alguém iria passar por ela? Quem queria passar por ela, segundo as Escrituras? O Messias no seu retorno. Amém? E olha que interessante, amado. Eles estariam ali, adorando o Senhor, ninguém passando, e ele estava ali adorando. E adorando a quem? A Deus. Enquanto os outros estavam adorando quem? Aos homens. Aqueles que tinham estado sobre a maldição dos filhos de Coré, a maldição da rebelião, aqueles que eram descendentes da rebelião do primeiro partido, aqueles que estavam conduzidos por perseguições. Isso aqui não vale nada, esses são os filhos do rebelde, esses pequenininhos que sobraram. Eles foram sendo conduzidos em adoração, eles foram conduzidos em formação de salmos, os salmos que eles escreveram foram separados nas Escrituras,
eles começaram a escrever salmos e mais salmos. Eles foram conduzidos a cuidar da porta do Oriente, da porta que viria o Messias no seu retorno. E eles estavam ali tristes. Eles sabiam que ele estava adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus, ele não estava adorando aos homens. Irmãos, que interessante no mínimo isso. Por quê? Tem um detalhe aqui. Por quê que eu falo isso? Outra história. Você pode anotar isso aí, depois eu passo para você os endereços todos, porque eu quero ir à frente, senão eu vou ficar dando o endereço aqui, o negócio vai ficar travado. Tem mais um detalhe aqui. Existia um período que todos eles estavam ali posicionados em adoração nas portas. Só que chegou um determinado momento que um exército de 185 mil homens se posicionaram diante de Israel para atacar Israel. Essa história é muito conhecida. O exército de Senaqueribe, 185 mil homens. A história mostra que esse exército ele foi dizimado por um único anjo. Mas não é isso que eu quero entrar. Eu quero que você pense o seguinte: eles estavam ali adorando o Senhor, numa porta fechada. Chega o exército de Senaqueribe, 185 mil homens. O que aqueles que estavam nas outras portas fizeram? Porta Formosa, porta da ovelha, porta do monturo. O que eles fizeram? Entraram, fecharam a porta e foram se proteger. Agora, o que faz um povo que está diante de uma porta fechada? O mistério, sabe qual é, amados? Que aqueles que estavam ali posicionados na frente da porta do Oriente, quando isso aconteceu, o sacerdote, o sumo sacerdote que estava em Jerusalém, ele chama os filhos de Corá para entrar para dentro do templo, no santo lugar. Eles eram homens que tinham acesso ao pórtico, ao primeiro ambiente. Mas a partir naquele momento de grande tribulação, eles chamam o povo de Deus, ou chamam os filhos de Corá para entrar para dentro do santo lugar. Não no Santíssimo, aonde o sumo sacerdote podia entrar, mas o povo entra para dentro do santo lugar. Olha só o mistério, amado. O povo, então, ele estava adorando um lugar onde ninguém passava. Ele estava adorando um lugar que ninguém acha. Esses filhos do rebelião, esses daí estão vendo sobre a maldição, estão aí sobre essa porta fechada. Olha só o que sobrou para eles. Mas ele estava adorando a Deus e não aos homens. E quando o inimigo chega para avançar e destruir toda a Jerusalém, para onde que eles foram? Para dentro do templo. Isso já é algo grandioso para aqueles que estavam vivendo a angústia da aflição, da rejeição, da maldição atribuída da sociedade sobre eles. Olha o mistério. Quando eles entraram no santo lugar, eles foram cantar. Qual música que eles vão cantar? A música de Asaf? A música de Jedutum? A música de Davi? Não, eles foram cantar as próprias músicas que Deus derramou sobre a vida deles. No Salmo 42 fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Senhor. Atribuído a eles como escritores. Não importa, amado, se uma porta for fechada na tua vida, não importa se você está vivendo dias de angústias, não importa se você está vivendo dias de aflição, se a guerra alcançou a tua vida, você precisa entender de uma vez por todas que Deus é contigo, Deus está ao seu lado. Aquilo que Deus abrir, ninguém fecha, e aquilo que Deus fechar, ninguém. Amém? Amém, igreja? Se você então está vivendo um tempo de aflição, lembre-se, não importa as circunstâncias, não importa o tempo que você está vivendo, não importa a circunstância, declare em alta voz:
aquilo que o próprio apóstolo Paulo aos Filipenses escreve: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante. Prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Filipenses 3:13. Por isso, amado, eu posso deixar bem claro para você: nada poderá impedir aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, se você se alinhar a Ele. Não há nada que resista ao poder grandioso, soberano e supremo de Deus. O propósito eterno de Deus sobre a tua vida irá te capacitar, irá te conduzir a grandes conquistas, provas, dificuldades, lutas, sim, virão, mas em todas elas você vai ser chamado e reconhecido como mais do que vencedor, porque a palavra de Deus te garante isso, que Ele, o próprio Deus, aquele que não tem nada que se opõe a Ele, estará ao teu lado até o dia que Ele te chamar. Por isso, você vai declarar mais uma vez: o que Deus te deu é teu. Se é teu, é teu. Amém? Ninguém toca naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Aquilo que Deus declarou sobre você é sobre você. Não olhe para um lado e deseje aquilo que o irmão está vivendo, porque desta forma você vai sair do lugar onde a promessa de Deus está sendo derramada. Deus, Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus quer fazer grandes coisas na nossa história, mas nós não podemos dar ouvidos a essa sociedade caída que quer ver você destruído. Mas nós estamos dando ouvidos a ela. Nós estamos dando ouvido à destruição. Nós estamos se levantando contra todos os líderes. Nós estamos achando que nós somos capacitados a tomar nossas próprias decisões sozinhos, sem ouvir a voz, sem se posicionar diante dos princípios e valores eternos. Nós estamos fazendo coisas baseadas no nosso coração enganoso, mas estamos deixando de viver o propósito eterno de Deus sobre nós. E a promessa que está vindo sobre você, ela passa adiante, porque você não está ali no lugar que Deus deseja que você esteja. Deus quer derramar algo grandioso sobre você nessa noite, mas você precisa se alinhar a Ele. Como diz o texto, se Ele conseguiu, você também consegue. Amém? Se Corá conseguiu, você também consegue. Se os filhos de Corá conseguiram, você também consegue. Deus está neste lugar. Eu consigo perceber isso, amado. Deus, Ele está comprometido com a tua história. Deus está comprometido com a tua vida. Deus está comprometido com o teu ministério. Não importa aquilo que está acontecendo, persevere, segue em frente, toma mais uma água. Aqui que eu falei da outra vez, que eu não me lembro mais. Se ficar cansado, não desista. Descanse. Amém? Se vier tribulação, não viva a tribulação. Ouça a voz de Deus. Busque nele, busque nos conselhos, busque nas escrituras. Aquilo que está te infligindo vai fazer de você um testemunho vivo do poder da libertação, aquilo que está fazendo você viver a tristeza, vai te fazer voltar a cantar. Aquilo que estava te oprimindo vai fazer você andar com passos largos diante daquilo que a sociedade está impedindo com que você ande. Amados, os passos de Deus são muito maiores que o seu. A vontade de Deus é muito mais soberana do que a vontade de qualquer homem. O desejo de Deus irá ser alcançado. Não é sábio dar ouvidos ao teu coração. Aquele que sabe do teu futuro, Ele está comprometido contigo. Então, se comprometa com Ele. Você vai viver um tempo de grande conquista, mesmo diante de grande aflição, porque não importa a circunstância, Deus está contigo. Deus quer te levar adiante. E é o período que mais o povo de Deus se vive a prosperidade, é o tempo de grande aflição, de grande angústia, de grandes derrotas.
Deus está aqui nesse lugar e Ele está tocando na tua vida nesse momento, para que você entenda de uma vez por todas que você precisa dar ouvidos a Ele. Abandone a rebelião, abandone viver os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, porque você pode perder aquilo que está prometido sobre você no dia de hoje, no dia de amanhã. Amanhã vai acontecer algo grandioso sobre a tua vida, mas você está fazendo a boa vontade. Volte para o lugar desejado por Deus. Amém? Se os filhos de Corá, que perderam os pais, tudo que tinha, todos os recursos, que foram condenados como malditos, que foram deixados de lado, se eles conseguiram, você também consegue. Amém? Dá um salve de palmas para Jesus. Nada vai poder impedir que o propósito eterno de Deus sobre a tua vida seja alcançado. Somente você poderá abandonar a grandeza que Deus preparou para a sua vida. Que o Senhor te chame para perto dEle. Que o Senhor te capacite a não dar ouvidos à voz do destruidor, daquele que quer te levar para o fundo da terra, junto com os coraitas. Deus quer grandes coisas, tem grandes coisas para nós. Eu não posso ficar aqui pregando um dia depois, deixando de estar em casa no sofazão, vendo uma televisão, comendo uma pizza, para estar aqui pregando, se eu não viver a transformação. E começa por mim, amado. Se eu não viver a transformação, como é que vocês vão conseguir viver? Se Deus quer transformar a minha vida, apesar de mim mesmo, cara. Apesar de mim. Como é que lembra essa música? Apesar. Tu tens a vozinha de canhão, cheguei, bonitinho. Meu neto, quando chega perto dele, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Apesar de mim, eu me entrego, autor do amor sem fim. O meu desejo é ver a ti. O meu desejo é ver a ti, oh. Na sombra das tuas asas eu anseio estar, acolhido em teus braços, onde é o meu lugar. Segurando em tuas mãos, eu quero te dizer que és o meu tesouro, e eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo, e eu não vou me calar enquanto a chuva de tua glória me molhar. Vem encher este lugar, és o meu tesouro, e eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo, e eu não vou me calar enquanto a chuva de tua glória me molhar. Vem encher esse lugar. Glória a Deus, dá um salve de palmas para Jesus. Nós vamos voar aqui nessa noite, amém? Nós vamos voar aqui porque Deus, Ele quer fazer algo novo aqui hoje. Nosso Deus é o Deus de novidade. É o Deus que fez com Corá, com os filhos de Corá, e pode fazer com nós, comigo e com você. Amém? Toca a música de vocês, pode tocar a música de vocês.
uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Cristo Jesus. Que essa mensagem de hoje possa gerar muitos frutos. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca se aliançou com esse Deus de uma maneira conforme a vontade dele. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos declarar publicamente que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Se você está aqui nesta noite e quer dar um passo diante daquilo que Deus tem para você, levanta a sua mão aos céus. Da onde você está, não rompa com todo sentimento de vergonha. A vontade soberana de Deus tocou a tua vida nesta noite. Você vai levantar a sua mão e vai orar comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Que eu possa viver todos os dias da minha vida na tua presença. E eu possa ser encontrado em ti a cada dia, a cada luta, a cada propósito que o Senhor tem estabelecido sobre minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aqueles que estão aqui nos visitando, aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, o Ministério Boas-Vindas aqui com a prancheta levantada, eles, no final do culto, você pode procurar eles, dar o seu nome, telefone, participar de uma célula, fazer parte dessa família e viver o propósito eterno que Deus está querendo que você viva nesses dias de grande desafio, de grande atribulação que a sociedade humana está vivendo. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Você fecha os olhos, se for vontade. Começa a adorar o Senhor, começa a entrar no clima. Começa a pedir para Ele, para que Ele derrame sobre você sabedoria, derrame sobre você capacitação, para que você possa tomar as decisões acertadas, para que você possa ser conduzido a viver aquilo que o Senhor quer que você viva, abrir mão das suas angústias, dos seus flagelos, daquilo que tem impedido de você viver a prosperidade do reino dos céus. Deus está aqui neste lugar. Os anjos ministradores estão aqui neste lugar. Que você possa gerar fogo, pedras afogueadas, para que os anjos subindo e descendo levem ao trono dos céus e ele se mova até este lugar, até em cima deste lugar, e possamos atrair a presença dele de uma maneira sobrenatural. Que Deus se mexa e se mova no nosso meio, e possamos não só estar na presença dele, mas viver a manifestação dele através do seu Santo Espírito. Louvamos a ele, adoramos ao Senhor, glórias te damos, Senhor. És o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, e faz algo novo. Preciso de um renovo dentro de mim. E vem, aviva o teu povo, derrama o teu fogo hoje aqui. E vem e faz algo novo.
de um renovo dentro de mim. Show! Abadiaca, salabandiava, salabande. Oh, 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 oh. Abababadiaca, salabandalava. Céus e terra formam céus abertos hoje aqui. Decretos, destinos liberados sobre nós. E céus e terra formam céus abertos hoje aqui. Decretos, destinos liberados sobre nós. E céus e terra formam e céus abertos hoje aqui. Decretos, destinos liberados sobre nós. e vem e faz algo novo. Preciso de um renovo dentro de mim. E vem, aviva o teu povo, derrama o teu fogo hoje aqui. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. E eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. E eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. E eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito.